forma de una revolución educativa, y quería compartir unos dibujos porque me dio envidia Albert, y entonces les quería mostrar unos que supongo que varios lo conocen, pueden haberlos conocido porque están en YouTube, de Ken Robinson, que creo que son bastante ilustrativos de cómo se concebía la educación hasta ahora como tipo fabril, ¿verdad? Donde el ingreso a la escuela tiene que ver con ese mercado, con esa industrialización y ese mundo del trabajo estandarizado. Y también está otra imagen donde nos muestra cómo está pensado el sistema escolar y todo el proceso de enseñanza, donde incluso estamos empaquetados como por generaciones, por clases, por edades, ¿no? Donde estamos estandarizados, y ahí hay uno que dice, ¿es esto más importante? Lo más importante es la fecha de fabricación, como que salimos como productos, ¿no? A la venta del mercado, ¿no? Y yo agregaría, y también con fecha de vencimiento, que es peor todavía, ¿no? Digo, porque cada vez las cosas que aprendemos nos quedan más viejas más rápido. Bueno, y un poco siguiendo con lo mismo, ¿no? Cómo todo este modelo, digamos, que ha funcionado durante mucho tiempo y que sigue funcionando en muchos lugares aún, de alguna forma nos muestra cómo los hábitos, digamos, de estas instituciones académicas nos entran como por una cosa mecánica, y de alguna forma nos transmite la idea de que unos los que sirven para generar Producto Bruto Interno son los que van hacia un lugar, y los otros van al bote de basura, ¿no? De alguna forma, ¿no? Cada uno ocupa un hábitat según sea hacia la academia o a la no academia, ¿no? También les quería mostrar esto que es, no sé si ustedes conocen, es un uruguayo pero que vive en San Pablo, que es un artista plástico que se llama Juan Musi, que ha desarrollado varios proyectos interesantes, también ecologistas, incluso una bicicleta que es toda plástica. Pero lo que me parece interesante es lo que él dice. Él dice, los seres humanos, ese es uno de sus cuadros, más están en internet, él lo pone libremente para todo el mundo, cada vez somos menos seres independientes, dotados de una identidad única, y con valores personales, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, nos estamos transformando nosotros mismos en productos también que colocamos a la venta del mercado, y él lo hace mostrando el ser humano como código de barra. ¿Se me perdió uno? Estamos ahí. Incluso la familia, pone la familia como con el código de barra, queriendo denunciar o mostrar, digamos, su preocupación de hacia dónde vamos los seres humanos, hacia dónde va la sociedad, que realmente nosotros mismos estamos involucrados también como parte del mercado. Yo no sé si tengo tiempo, porque yo quería hacer ahora una consulta a la platea, pero sin conversación, solamente gestual, siguiendo un poco la idea de esos lugares donde uno tiene una poltrona con un botón se dice, con un botón que aprieta si está de acuerdo o no está de acuerdo. Yo les voy a poner una frase allí y les voy a preguntar a ver si ustedes creen si es verdadero o si es falso. Y como no tienen botón, voy a pedir que levanten la mano cuando digo verdadero, los que piensan que es verdadero, y levanten la mano falso cuando pregunto por falso. Y ahí hay una afirmación. La afirmación dice, todo lo que aprendemos es bueno. ¿Quién dice verdadero? Levante la mano quien dice verdadero. Pocas manos. ¿Sí? ¿Quién dice que es falso? Otra afirmación. La educación me puede dañar. ¿Quién dice verdadero? Levante la mano. ¿Quién dice falso? Es una tensión, ¿verdad? Acá hay una situación realmente que nos cuestiona. Estos son realmente análisis que
que hemos llegado por el tema, sobre todo de las mujeres y de las feministas, por el lado de cómo nos incluimos. ¿Qué quiere decir inclusión? Inclusión es acceso, sí, acceso. Pero ¿eso quiere decir que uno realmente después es incluido dentro de ese espacio o sigue siendo discriminado? Y eso que, digamos, que hemos analizado las mujeres, también se puede analizar por el lado de las razas, las etnias, y es más, si se intersectan razas con el tema de las mujeres o el género, son múltiples intersecciones que son más difíciles aún de resolver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto nos lleva a pensar que los aprendizajes no se dan dentro de las instituciones de enseñanza solamente. Se dan en los movimientos sociales, y vaya si se darán dentro de los movimientos sociales, se dan en la sociedad, se dan en la comunidad, se dan en la familia, se dan en el trabajo. Y todas esas relaciones e interrelaciones y aprendizajes que tenemos ahí, muchas veces refuerzan aprendizajes que no son buenos. Nosotros nos preguntamos, ¿es que yo nací racista? ¿Yo nací discriminadora? Todos, ¿no? Nos preguntamos. ¿Y por qué nos volvimos así? Porque en algún lado cada uno esconde su pequeño racismo o su pequeña discriminación por género, entonces, eso lleva a pensar que de alguna forma, también como educadoras y educadores, necesitamos, así como necesitamos conectarnos con lo global para entender qué está pasando, también necesitamos conectarnos con los procesos internos que nosotros estamos haciendo para también liberarnos nosotros mismos y entonces pasar, voy a pasarme rapidito porque ya estoy, bueno, no puedo ahora, a lo que nosotros decimos desaprender. Yo necesito y necesitamos desaprender lógicas aprendidas durante siglos, durante generaciones y que las seguimos transmitiendo porque el aprendizaje nos transforma para bien o para mal, como decía un colega italiano nuestro, del ICAE, y el riesgo es que también nosotros estamos transmitiendo inconscientemente eso a los que nos rodean, ¿no? Y eso tiene que ver con... Tiene que ver con el qué y con el cómo, decimos nosotros. Estamos acostumbrados a trabajar en el qué, los contenidos, en el currículum, en qué se va a hacer, pero en realidad lo que nos hace reproducir prejuicios, conductas, preconceptos, es la forma en que hacemos las cosas, los mecanismos, las metodologías que utilizamos. Allí es donde realmente transmitimos lo que no queremos, ¿no? O lo que decimos que no queremos. Hay una poesía de Galeano que está allí, que yo se la quería compartir porque me parece que expresa un poco de esto, que es, donde la tengo en español, que él dice: de los topos aprendimos a hacer túneles, de los castores aprendimos a hacer diques, de los pájaros aprendimos a hacer casas, de las arañas aprendimos a tejer, del tronco que rodaba cuesta abajo aprendimos la rueda, del tronco que flotaba a la deriva aprendimos la nave, del viento aprendimos la vela. ¿Quién nos habrá enseñado las malas mañas? ¿De quién aprendimos a atormentar al prójimo y a humillar al mundo? ¿No? ¿De quién, no? Y es de nosotros mismos. Pero eso de alguna forma también nos muestra que eso también lo podemos cambiar porque depende de nosotros, ¿no? Y entonces, perdón, ¿no? Ya termino. Como les decía, pienso que es preciso desaprender, que tenemos algunos grandes desafíos contemporáneos, que es cómo construimos una educación democrática inmersa en una sociedad injusta
en una sociedad regulada por reglas de mercado, influenciadas por valores hacia la producción, digamos, no exclusivamente. Entonces, eso es un dilema. Nosotros tenemos que capacitarnos para ser ciudadanos democráticos. Pero nuestro entorno, nuestro espacio, que también nos influencia, donde también aprendemos, no es ese, es diferente. ¿Cómo construir una cultura de paz en un mundo violento, donde los medios de comunicación producen sistemáticamente la idea de violencia? Es otro desafío. Y como decía Edgar Morin, hay que enseñar la complejidad de las crisis planetarias y desarrollar la conciencia de que todos los seres humanos somos una misma comunidad de destino. La educación debe facilitar el desarrollo de una ética del género humano que nos lleve a una verdadera ciudadanía planetaria. Y eso es el desafío realmente grande. Y quería terminar con un poema también de Betiño, que realmente para mí es una persona que fue muy querida, que él decía: el bosque está en llamas y mientras todos los animales huyen para salvar su pellejo, un picaflor recoge una y otra vez el agua del río para verterla sobre el fuego. ¿Es que acaso crees que con ese pico pequeño vas a apagar el incendio?, pregunta el león. Yo sé que no puedo solo, responde el pajarito, pero estoy haciendo mi parte. Gracias. Agora vamos passar para o professor Edmundo Aguiar. 20 minutos, Edmundo. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer o convite à comissão organizadora e especialmente ao Instituto Federal de Santa Catarina pela acolhida e o empenho para que a gente pudesse estar realizando esse segundo fórum. Queria agradecer aqui pessoalmente a minha anjo, a Josi, que tem me acompanhado aqui esses dias, me ajudado em tudo que eu tenho precisado. Eu não trouxe nenhuma transparência, porque eu fui traído pelo relógio, que disseram que eu tinha 40 minutos, no final tinha só 20. Preferi não apresentá-lo. Bom, o tema é um tema bastante extenso, e quando a gente vai tentar verificar os pontos em que precisamos tocar, a gente verifica que isso aqui é discussão para, no mínimo, uma semana, para a gente não chegar a nenhuma conclusão. Porque a capacitação de servidores de educação profissional e tecnológica é um tema que a gente vem debatendo há anos. Em primeiro lugar, porque a gente tem que contextualizar que trabalhador de educação é esse que nós estamos querendo formar. A primeira questão que eu coloco é uma coisa que o Gramsci dizia, que a gente precisa separar, acabar com a dicotomia entre Homo faber e Homo sapiens. Eu considero que trabalhadores de educação são todos aqueles que trabalham com educação, não somente docentes. Essa é a primeira... Dentro de uma instituição de formação, seja ela profissional ou não, eu acredito que todos sejam responsáveis pelo processo de formação, pelo processo pedagógico, do porteiro ao reitor. Então, para começar, já me espanta quando eu vejo hoje alguns segmentos no nosso movimento sindical brasileiro defendendo, por exemplo, a unificação das carreiras dos docentes com as carreiras do MCT, ou aqueles que defendem a unificação das carreiras docentes das universidades com a dos institutos federais, quando eu acho que a gente devia estar fazendo é resgatar a bandeira histórica, que era a carreira dos trabalhadores de educação. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que tentar resgatar, porque senão a gente está reproduzindo mais uma vez uma sociedade dos que pensam e dos que fazem. A educação profissional ela tem uma herança muito ruim. Está na sua origem o atendimento, sobretudo, às classes mais desfavorecidas historicamente, isso em todo o mundo.
Aqui no Brasil, quando foram criadas as primeiras escolas técnicas, em 1909, por Nilo Peçanha, o texto da lei colocava claramente que eram escolas, 19 escolas que então foram criadas, eram escolas para atender aos filhos dos desvalidos da fortuna. E essa concepção, ela se perpetuou durante muitos e muitos anos e até hoje ainda guarda resquícios importantes dessa concepção. A própria opção pela carreira na educação profissional, ela quase sempre é secundária. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro por uma série de motivos que a gente rapidamente vai tentar tocar em algum deles aqui. Um outro grande problema que a gente perpassa, eu acho que é o grande desafio do momento em que a educação profissional vive hoje no mundo e, sobretudo, no Brasil, é que a escola, sobretudo no Ocidente, ela é uma escola que reproduz o modelo de exploração capitalista. A escola, ela forma para atendimento ao mercado. E ela não consegue, isso em todos os seus aspectos, e ela não consegue ir além desses limites. Isso coloca entraves importantes no seu desempenho, no seu acolhimento, na sua relação com a sociedade. Mezzaro dizia que é preciso construir um projeto de educação que vá para além do capital. Uma educação que se volte para os interesses reais da sociedade, que tenha o trabalhador e a trabalhadora como foco da sua atenção, na perspectiva não de formação para o trabalho, mas para formar para a vida, para formar cidadão. Isso para nós é um desafio extremamente grande, dadas as dimensões e as heranças que nós temos hoje no Brasil. A educação no Brasil, ela sempre foi vista de uma maneira foquista. Entrava governo, saia governo, e as visões se depuravam e se modificavam de acordo com o interesse de pequenos grupos ou corporações. Então, se a gente for analisar mais lá para trás, nós tivemos um período de regime militar bastante longo, em que acreditava-se que a coisa mais importante do mundo era construir mega instituições centralizadas nos principais centros urbanos e que não tinha nenhuma relação com os interesses sociais quando havia uma política pública de Estado de interesse social. E nesse contexto, a educação profissional ela foi colocada numa perspectiva de massificação com a criação da 5692, que aqui muitos se recordam, em que o importante era formar para o trabalho. Na verdade, o importante era formar para o mercado, mas eles não diziam isso claramente. E aí, todas as escolas de ensino médio foram obrigadas a instituir educação profissional. Como não havia uma política de Estado de crescimento que fosse vinculada aos interesses sociais, cada um criava aquilo que queria. E os cursos na área de serviço proliferaram de uma maneira assustadora, criando um exército de desempregados. Quando muito, algumas escolas que se interessavam em atuar mais no campo da ciência e da tecnologia transformavam até banheiros em laboratório. A gente pode ver isso muitas vezes aqui no Brasil. Em determinado momento, numa história bem mais recente, achou-se que que o foco da nossa atenção deveria ser apenas o ensino fundamental. E aí foi criado o Fundef, que teve grande importância, mas a sua aplicação e o seu completo isolamento perante aos outros níveis de ensino fez com que esses recursos fossem muito mal empregados, na maioria das vezes, e o que nós criamos foi um exército de 68 milhões de pessoas que só tem o ensino fundamental, e eu posso afiançar a vocês que dessa metade é analfabeto e outra metade é analfabeto funcional. Avançamos e, talvez pela primeira vez, a educação no Brasil possa ter sido vista de uma maneira sistêmica, onde diversos níveis e modalidades pudessem se orientar, colaborar entre si e preparar para uma outra dinâmica de formação para a cidadania.
a própria ampliação do Fundef para a Fundeb, em que incorporou a educação infantil e o ensino médio, denota essa visão um pouco mais clara da necessidade de se integrar esses diversos níveis e modalidades de ensino. Mas a gente ainda se depara com uma questão fundamental, que é o próprio isolamento e o afastamento das nossas instituições, sobretudo das nossas universidades, do contexto social. Se a gente for olhar, por exemplo, a pesquisa, como ela é realizada no Brasil, qual é a nossa política de pesquisa? A que projeto de nação ela está vinculada? Para onde vão esses investimentos? Qual o controle social disso? E o que a gente vê na maioria das vezes é que a grande parte dos recursos são encaminhados em projetos, mais uma vez, e assim vem se reproduzindo ao longo dos anos, para atendimento ao lobby das grandes corporações. Ou, quando não, pela exigência arcaica do nosso sistema de pesquisa, que temos que fazer publicações quase que mensais para garantir os nossos partos de financiamentos da ciência e tecnologia, é uma reprodução de ideias o tempo todo, muitas vezes voltadas apenas para o próprio umbigo, para a gente poder dar respostas a essa exigência legal que nos é imposta todo o tempo. Quando ao passo que a educação ela tem um caráter emancipatório fundamental quando assim ela é vista. A gente sabe que o conhecimento ele sempre foi utilizado, ou muitas vezes foi utilizado, como instrumento de dominação ideológica. O povo que não tem conhecimento, sobretudo na área de ciência e tecnologia, que é para isso que nós estamos formando, dificilmente se debate ou se coloca sobre uma série de fatores que interferem diretamente na sua vida do dia a dia. Mas a grande mídia, ela faz questão de afastar as pessoas do verdadeiro conhecimento. Então, nós passamos a separar a sociedade em duas grandes classes. Aquelas que têm acesso direto ao conhecimento, real ao conhecimento, ou ao conhecimento real, ou aquelas que dele é completamente afastado por N motivos. Seja pelos mitos, seja pela propaganda, seja pela falta de financiamento, seja pela falta de condições, que até hoje nos são colocadas. O governo Lula, ele herdou uma nação que vinha sendo sucateada ao longo do tempo e com uma série de problemas herdados, não criados necessariamente apenas na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Porque em 1967, por exemplo, foi quando se teve a primeira tentativa de desobrigar o Estado, foi com o decreto 101 de 67, desobrigar o Estado para alguma coisa pública. E o que nós vimos foi um assolamento de todo o nosso parque produtivo. Ciência e tecnologia era coisa que se importava, como dizia um dos nossos ministros, e um êxodo absoluto da nossa intelectualidade científica. E um afastamento das grandes massas desse potencial. Não adianta a gente investir apenas em formação profissional, se isso não é acompanhado de um forte investimento em ciência e tecnologia e em produção sustentável. Você tem que formar as pessoas para alguma coisa. E eu acredito que foi isso que se tentou fazer, ou vem se tentando fazer, ao longo dos últimos 10 anos. Um forte investimento na recuperação de todo o nosso parque produtivo, um incremento, hoje na ordem de 3% do PIB, em criação, em inovação, mas que não é acompanhado necessariamente da geração de novos conhecimentos ou mesmo de novas patentes. Só para vocês terem uma ideia, hoje, embora a despeito de investir 3% do PIB em pesquisa, apenas 0,01% do seu resultado é transformado em propriedade, patente de propriedade. Isso é muito pouco para um país com desafios e da dimensão que nós temos.
Formar trabalhadores para a educação significa, para a educação profissional, significa formar trabalhadores que tenham ou que possam ser formados nessa concepção do seu papel enquanto trabalhador de educação profissional e o papel e os novos desafios que a educação profissional coloca para nós. Nós estamos vivendo hoje uma nova dimensão do papel da educação profissional. Essa nova concepção de uma escola de educação profissional que forma não para o mercado, mas que forma para a vida, ela é uma concepção antiga, mas que no Brasil ela é muito recente. Ela é muito recente. Por exemplo, a despeito do Sistema S, que tem um papel importante na capacitação profissional de trabalhadores e não na formação, podíamos discutir isso aqui durante horas, teve um determinado período histórico, teve um papel fundamental na formação de grandes lideranças operárias no Brasil. Se a gente for analisar quem formou os trabalhadores que fez aquelas revoltas do ABC,